Capítulo 41 – Dentro da loja de antiguidades. O interior da loja de antiguidades era exatamente como Duncan havia adivinhado, era caótico, decadente e sombrio para os negócios. Pela quantidade de poeira acumulada perto da janela, não demoraria muito para imaginar o quão ruim a vida deve ter levado o dono. Ele viu pela primeira vez a mesa perto das paredes que são colocadas com grandes vasos, esculturas e coisas semelhantes a totens de significado desconhecido. Enquanto isso, a parede atrás da mesa de armazenamento era decorada com uma prateleira, que era usada para colocar mercadorias, relativamente pequenas na loja. Há também um longo balcão de bar em frente à porta da frente, onde o proprietário recebia os convidados. Porém, em vez de a prateleira atrás do balcão estar repleta de produtos, ela é adornada apenas com alguns porta-retratos empoeirados e pequenos enfeites, provavelmente itens sentimentais do proprietário. Há também uma escada que leva ao segundo andar à direita do balcão, que estava grogue e difícil de distinguir devido à escuridão. Mas Duncan tinha alguma lembrança desta área porque também há uma porta escondida abaixo da escada. Isso leva ao armazém nos fundos da loja, que estava cheio de bagunças e outras coisas. Na verdade, era difícil imaginar como alguém poderia ganhar a vida nesta loja decrépita e até ter dinheiro para oferecer religião ao Deus Sol. Duncan caminhou em direção ao balcão para examinar melhor a área. Ao mover o pé com cuidado, o rangido da madeira do chão acabou fazendo com que ele parasse, e foi então que ele percebeu a luminária fixada na parede. Era uma lâmpada elétrica. A testa de Duncan imediatamente franziu a testa com o reconhecimento. O estilo da lâmpada não estava familiarizado com a moldura de ferro forjado e o design do abajur acinzentado, mas em qualquer caso, a estrutura da lâmpada de tungstênio no interior era imediatamente reconhecível à primeira vista. A eletricidade já é tão prevalente no mundo que os civis no setor inferior da cidade também podem pagar. Então por que a lacuna e as lamparinas a óleo nos esgotos subterrâneos? Eles até usaram tochas em algumas partes. Enormes questões surgiram a partir das informações conflitantes, especialmente sobre os arranjos nos esgotos subterrâneos. Ele presumiu que essas lâmpadas a gás e óleo se deviam às limitações tecnológicas do mundo, mas claramente não é o caso. Em vez disso, foi deliberado pela administração da cidade. Mergulhando profundamente em sua memória fragmentada, Duncan tentou buscar o conhecimento correspondente em sua cabeça. Infelizmente, a única resposta que obteve foi que, é bom senso, e, o planeamento urbano é assim. Ou esse conhecimento não foi divulgado, daí a razão pela qual seu corpo aqui não sabia de nada. Ou o conhecimento era tão básico que não deixou nenhuma impressão na mente do cultista. Com uma confusão momentânea no coração, Duncan estendeu a mão e acendeu a luz elétrica. Com o clique do interruptor, a luz brilhante iluminou imediatamente a área próxima à escada e ao balcão. Há também um interruptor na parede oposta que controla as luzes em outras áreas da loja no primeiro andar, mas Duncan não iria movê-lo por enquanto. Já é tarde da noite e uma pequena luz em um antiquário fechado poderia ser explicada como o proprietário se levantando para passear, mas iluminar todo o estabelecimento certamente atrairia a atenção desnecessária. Com a luz limitada perto da escadaria, o olhar de Duncan varreu primeiro os produtos mais próximos e fixou-se na figura de madeira. Tinha menos de meio metro de altura e um estranho padrão de rosto pintado de vermelho e azul. Ao lado havia vasos antigos que pareciam de cerâmica. Essas coisas pareciam velhas e surradas, mas o preço exorbitante sugeria uma história diferente. O preço original era 420 mil e o desconto era de 36%. O olhar de Duncan rapidamente se desviou e varreu a loja. De acordo com sua avaliação, ele suspeita que não haja um único item genuíno e, se houvesse, ele cometeria suicídio batendo a cabeça no desaparecido. Não poderia ser mais falso. Na verdade, Duncan estava confiante de que nenhum ser humano normal acreditaria que esta loja vendia antiguidades verdadeiras. Na verdade, a relíquia mais antiga de toda a loja seria aquela placa do lado de fora da porta, com base em quão pobre ela parecia. Mas Duncan não ficou surpreso que tal loja existisse por aqui.
Se o proprietário sabia que estava vendendo produtos falsificados, por que não? E se os clientes soubessem que estavam aqui para comprar produtos falsificados, melhor ainda, certo? Este era o setor inferior da cidade, a área onde viviam os plebeus. Quem poderia comprar antiguidades de verdade? Então, a placa pendurada do lado de fora da loja era apenas uma formalidade. Somente os informados visitariam. De qualquer forma, independentemente do estilo de vida miserável que este corpo tinha antes da morte, Duncan só tinha uma coisa que o preocupava agora: ele poderia usar este lugar como um ponto de apoio para atravessar entre os desaparecidos. Ele precisava de um local seguro para transportar suprimentos com a habilidade de AI. Se esta loja pudesse fornecer abrigo contra olhares indiscretos, isso seria perfeito. Duncan foi para trás do balcão e sentou-se em uma cadeira para vasculhar as memórias que possuía. Ele está deliberando se o plano funcionaria e os perigos que isso poderia acarretar. Primeiro, o proprietário original era um crente do Deus Sol, sem dúvida, mas apenas no nível mais baixo. Ele é um grunhido, um ninguém. E devido à repressão das autoridades da cidade-estado às atividades de culto nos últimos anos, tornou-se cada vez mais desafiador participar dos eventos organizados pela organização. Melhor ainda, o intermediário, encarregado de contatá-lo com os superiores, estava todos mortos na caminhada espiritual anterior que Duncan fez, destruindo efetivamente qualquer conexão entre ele e os outros cultistas. Eles usavam máscaras durante as reuniões para que ninguém visse seu rosto. Agora, se ele tivesse que considerar um perigo oculto que o incomodava, Duncan diria que essa é a razão pela qual os cultistas do Sol estão sacrificando pessoas em todos os lugares que podem. Há 4 anos, a cidade-estado de Plend atacou os cultistas do Sol quando eles tentaram criar um sacrifício em massa no coração da cidade, supostamente para ressuscitar o seu chamado Deus Sol. Teria arruinado a cidade se isso acontecesse. Felizmente, as autoridades e a Igreja do Mar Profundo, Tempestade, venceram os hereges antes disso. No entanto, Duncan compreendeu que o acontecimento era apenas um prelúdio para algo muito mais terrível. Ele não tinha afeição por Plend, mas esta cidade era importante demais para ser destruída por alguns fanáticos. Fim do capítulo. Capítulo 42 – Conhecimento do livro. O toque de recolher imposto pela cidade não era adequado para explorar, então Duncan ficou no antiquário a noite toda. A excitação de pisar em terra o levou a explorar todo o edifício incansavelmente. Não há dúvida de que o dono original deste corpo era um cultista, mas ele também é uma pessoa comum. Ele precisava de comunicação com outras pessoas, interação com a sociedade civilizada e sustento para sobreviver. Em suma, ele precisava interagir com o resto da cidade. Interação significava pistas, e pistas significavam que Duncan poderia deduzir vagamente o que é necessário para sobreviver aqui em Plend. Tal como o nível geral de tecnologia utilizado pelos cidadãos na sua vida cotidiana, isso é algo que ele precisava de ter em mente. Eventualmente, através das memórias que absorveu, Duncan encontrou uma pequena quantia de dinheiro no compartimento escondido atrás do balcão no primeiro andar. Isto incluía um punhado de moedas de denominações variadas, que eram comuns na maioria das cidades-estado, uma vez que eram certificadas e emitidas conjuntamente pelo órgão governamental e pela Câmara de Comércio do Mar Sem Limites. Essas moedas são chamadas de Sora, e são mais de 200, o suficiente para uma família de 3 pessoas viver um mês na zona baixa da cidade. Parece que mesmo que o negócio seja péssimo, o proprietário original ainda conseguiu manter seu padrão de vida, apesar de ter doado a maior parte de sua riqueza para o culto. No mínimo, existe um fluxo estável de clientes para sustentar a receita. Depois de inspecionar tudo, desde os quartos até o armazém nos fundos, Duncan finalmente retornou ao quarto principal no segundo andar. Há um porta-retratos aqui e dentro, havia uma foto em preto e branco de uma família de 3 pessoas. É um jovem casal à paisana e uma menina de 4 a 5 anos, sorrindo para a câmera com um fundo artificial atrás deles. Duncan veio antes da coisa e pegou-a.
Através de um exame cuidadoso, pistas vagas logo surgiram de sua memória. O proprietário original deste corpo não está na foto. Isso significa que eles são parentes próximos deste corpo. Eles devem ser muito queridos para ele. Enquanto olhava mais um pouco para o jovem casal, Duncan pareceu sentir uma leve sensação de saudade emergindo das profundezas de sua memória. No entanto, o resto das informações sobre essas pessoas eram confusas para ele. Parece que todo o resto desta família desapareceu após a morte do proprietário original. Colocando a foto em preto e branco de lado, ele ponderou quanto custaria um item como esse para um plebeu até que seus olhos pousaram na cama bem feita. Foi quando a incerteza inundou seu coração. Será que um cultista, que caiu completamente na crença do sol, teria tempo para arrumar e limpar no fim de semana? As vitrines do primeiro andar foram obviamente negligenciadas, então como as camas aqui em cima podem ser tão limpas e meticulosas? Saindo novamente, ele foi até a sala menor do outro lado da escada. Aqui, a cama e a mesa estavam igualmente limpas. Classificando um pouco mais as memórias, Duncan tem certeza de que o dono original deste corpo nunca retornou durante os últimos dias. Em outras palavras, alguém veio aqui durante esse período. Mas alguém mora aqui? Um amado? Duncan franziu a testa ligeiramente e, enquanto procurava por pistas, finalmente foi até a mesa e verificou os itens. Há canetas e papéis aqui, mas também um livro com lindas letras florais escritas como título, A Arte do Vapor e do Equipamento, livro geral e Isso fez Duncan franzir a testa porque não há mais suspeita de que outra pessoa também morasse aqui. Então, por curiosidade, ele pegou o livro e o abriu. Imediatamente, ele foi saudado por uma página interna ilustrada detalhando a arte da engenharia e da mecânica a vapor. O dono do livro também deixou muitas anotações nas páginas como lembretes, obrigatórios para qualquer estudante acadêmico. Além disso, como as letras são tão delgadas e bonitas, Duncan poderia presumir que eram de uma jovem donzela, porque ele com certeza não escreveria isso bem, apesar de ser professor. Essa descoberta estava fazendo sua testa latejar de tanto pensar. Ainda assim, ao mergulhar mais fundo nas cores frias e solitárias dessas memórias fragmentadas, Duncan finalmente teve um vislumbre do que queria. É uma garota com cabelo castanho escuro em um fundo quente e colorido, alguém com quem Ron supostamente se importava muito neste mundo. Duncan rapidamente se livrou do desconforto e continuou lendo. Ele não se importou com os detalhes técnicos escritos e, em vez disso, procurou a introdução do editor e a discussão conceitual sobre cada capítulo. Eventualmente, ele captou a frase que estava procurando. Aspas. As chamas, ou mais estritamente, as chamas liberadas pela queima de óleos e cristais minerais do fundo do mar, são os pilares que sustentaram e protegeram nossa sociedade e civilização. Aspas. A prosperidade e a ordem da civilização moderna é baseada no fogo e no vapor. A eletricidade limpa e conveniente não pode substituir o efeito exorcista do fogo, nem pode fazer grandes máquinas funcionarem de forma estável por um longo período de tempo. Experimentos mostraram que o vapor é a forma mais estável de energia quando afetado pelo espaço profundo. Nesta sessão, discutiremos 3 arquiteturas típicas do núcleo de vapor e explicaremos os princípios mecânicos e ideias de design neles. Os olhos de Duncan congelaram ligeiramente ao lembrar as várias formas de iluminação nos esgotos e ruas. Então é esta a razão por trás da situação estranha. É para que eles possam resistir ou afastar qualquer perigo que esteja à espreita na escuridão. O coração de Duncan inundou-se de emoções inexplicáveis enquanto ele continuava a ler os complexos desenhos e notas deixadas pela caligrafia do proprietário. Era uma máquina que ele não conseguia entender e definitivamente não era a máquina a vapor que ele conheceu em sua vida anterior. As delicadas engrenagens, os cilindros extremamente complexos e as tubulações e válvulas entre os diversos componentes vão muito além do conceito de máquina a vapor, que mais parecia uma espécie de equipamento saído de um livro de fantasia. É ao mesmo tempo contraditório e grotescamente belo.
Este é o coração que sustenta o progresso da civilização mundial hoje. Durante a sua contemplação, Duncan lentamente colocou o livro de volta na sua posição original. Como terráqueo, mesmo sendo professor, ele não conseguia entender o que eram os mecanismos movidos a vapor deste livro. Foi desenvolvido ao extremo, séculos à frente de tudo o que a Terra inventou. Mas mesmo assim, uma vaga iluminação surgiu em seu coração. O desenvolvimento da civilização neste mundo parece ter seguido um caminho muito diferente daquele que ele havia percebido. Para sobreviver num mundo rodeado de crises, o reino mortal também assumiu uma postura bizarra. Mas por mais estranho que fosse o mundo, enquanto ainda pudesse ser chamado de civilização, teria a sua própria estrutura e lógica de desenvolvimento. Os lampiões a gás que queimam nos esgotos, as luzes elétricas que se acendem nas lojas, os órgãos a vapor retratados nos livros e condensados pela sabedoria de um número desconhecido de pessoas, tudo revelava vagamente uma espécie de robustez. Fim do capítulo. Capítulo 43. Bom dia, Senhor Duncan. Depois de colocar o livro de volta em seu lugar, Duncan examinou os outros móveis desta sala. Além dos 2 cadernos na gaveta da escrivaninha, não há mais nada de valor, sinal de que o pequeno quarto deve ter sido usado com pouca frequência. Então, pelo conteúdo dos cadernos, repletos de assuntos sobre mecanismos de vapor e princípios de engenharia, além das reclamações ocasionais de professores e colegas, é fácil julgar que a proprietária era uma jovem solteirona que ainda frequentava a escola. Duncan finalmente retornou ao quarto principal depois de restaurar tudo no outro cômodo ao seu estado original. Ele precisava de mais tempo para vasculhar suas memórias, o que fez sentando-se na beira da cama. Depois de um tempo, ele se levantou novamente e foi até o armário próximo. Seguindo os reflexos de seus músculos para abrir a porta do armário e uma das gavetas, ele mexeu e encontrou o que queria. Várias garrafas de destilados escondidas silenciosamente no fundo das gavetas, além de meia caixa de analgésico e analgésico, comprimidos, que foram deixados para trás pelo cultista chamado Ron, no mundo. O cara anterior tinha uma doença grave que piorou a ponto de não ter retorno, então bebidas alcoólicas e analgésicos de baixa qualidade eram as únicas coisas que poderiam aliviar a dor naquele momento. Contudo, os remédios para dor obviamente não ajudavam a prolongar a vida de um paciente doente. Então, o homem, que havia perdido toda a esperança em sua vida, recorreu à seita do Sol depois que o pregador lhe contou como o poder de cura do Deus Sol poderia resolver todos os males do mundo, incluindo o corpo doente. Foi assim que Ron se converteu e se tornou um cultista. E até certo ponto, os cultistas cumpriram a sua promessa. Ao realizar um ritual estranho e horrível, os cultistas foram capazes de transferir a vitalidade dos inocentes para outro corpo de seus crentes. Duncan não conhecia o princípio por trás de tal ritual, nem sabia se ele realmente curava a doença incurável. Ainda assim, de acordo com os resquícios da memória fragmentada, o cultista chamado Ron melhorou após a cerimônia. É a principal razão pela qual o dono original deste corpo doou grande parte da riqueza de sua família para a causa, ele provou o fruto proibido. Mas Duncan não se importou com o que aconteceu entre os cultistas mortos. Enfiando a mão mais fundo na gaveta, ele tateou suavemente no compartimento escuro e logo encontrou um revólver e uma caixa de balas em boas condições. A cidade-estado da planície não proíbe os cidadãos de portar armas, exigindo apenas formalidades legais para adquiri-las e portá-las. No entanto, um negociante de antiguidades fraudulentas na zona baixa da cidade obviamente não tinha os fundos e a credibilidade para obter uma licença de porte de arma. Portanto, é quase certo que esta arma foi obtida ilegalmente. Mas não importa, legal ou não, esta arma agora pertencia ao capitão Duncan. Exatamente então, um leve ruído de repente chamou sua atenção, era o som de uma chave roçando na porta do primeiro andar. Você tem uma nova mensagem. Ai, canta isso prematuramente enquanto Duncan espia pela janela para investigar. Quieto, ele silencia o pássaro enquanto segura a arma perto de si. Pronto, você fica aqui na sala e espera pelo meu pedido.
Além disso, mantenha o bico fechado enquanto estranhos estiverem presentes. A imediatamente bateu as asas e voou para um armário próximo. Sim, capitão. Duncan saiu correndo da sala e, quando estava chegando ao topo da escada, ouviu passos rápidos subindo, seguidos pela voz de uma jovem e urgente vinda de baixo. Tio Duncan. Você voltou? No segundo seguinte, uma garota com longos cabelos castanhos escuros, um longo vestido marrom e camisa branca apareceu no campo de visão de Duncan. A donzela parecia ter apenas 17 ou 18 anos, magra e pequena, com os cabelos aparentemente manchados com um pouco de orvalho da manhã. A aparência da garota não era muito proeminente, mas ela tinha a beleza juvenil que esta idade deveria ter, ao mesmo tempo em que mostrava uma cara de surpresa após conhecer Duncan na escada. Ele não respondeu, apenas ficou ali em silêncio no segundo andar e se escondeu atrás da luz fraca que brilhava através da estreita abertura da janela. Eventualmente, ele finalmente falou com uma voz incerta: do que você acabou de me ligar? Tio, Duncan. Houve um momento de surpresa no rosto da garota, e então ela ficou tensa ao agarrar o corrimão. A jovem estava tentando ver a cara que seu tio estava fazendo, mas não conseguiu devido à escuridão. Há algo errado. Você bebeu de novo? Você não está em casa há dias, e quando vi a luz lá fora. Duncan absorveu a informação como uma esponja. De acordo com suas memórias, essa garota deveria ser sua sobrinha, e sua única parente viva, pelo menos de acordo com as memórias do dono original. O que deu errado? Porque essa garota, teoricamente não poderia saber meu segredo, chamaria o nome, Duncan, tão naturalmente. Nina, ele disse depois que esse nome saiu de sua língua, você estava na escola ontem. Estou morando na escola todos esses dias, respondeu a garota embaixo da escada, pensei que você ficaria fora por pelo menos uma semana como antes. Então, arrumei minhas coisas e fui cavar com meus colegas. A senhora White, que administrava o dormitório, concordou com o meu pedido. Só voltei para casa hoje porque percebi que deixei um livro para trás. Você está bem, tio? Sinto que você está agindo de forma estranha hoje. Estou bem, só um pouco tonto de tanto dormir. Duncan respondeu naturalmente e desceu as escadas até o primeiro andar. Uma teoria ridícula estava se formando em sua mente e agora ele precisava confirmá-la. Ele e Nina se cruzaram, permitindo que ambos fizessem contato visual. No entanto, só quando Duncan chegou ao pé da escada é que a garota gritou: Tio Duncan, você vai sair mais tarde. Você vai ficar em casa por mais alguns dias. Depende da situação. Duncan manteve-se de costas para ela devido a não ter certeza do que aconteceria. Só vou verificar a porta da frente. Se nada acontecer, ficarei em casa por alguns dias. Ah, tudo bem, então vou comprar mantimentos. Não tem muitos ingredientes em casa, a garota disse rápida e rapidamente escada acima com o ar jovem condizente com aquela idade. Duncan já havia chegado à entrada da loja. Inalando suavemente, ele abriu a porta e olhou para a placa acima. Ainda é a coisa velha e suja, mas as palavras mudaram como sempre foi assim, loja de antiguidades de Duncan. Duncan franziu a testa e lentamente foi até a janela de vidro sujo próxima para observar o reflexo. Na verdade, era um rosto estranho, não do majestoso e sombrio Capitão Fantasma, mas de um homem de meia idade, de aparência cansada, com barba e órbitas profundas. Esse era o rosto de Ron, o cultista que já havia sido engolido pela morte nos esgotos. Eventualmente, o barulho da vida na cidade o afastou da inspeção. Está animando ao redor dele. Primeiro, o som nítido das campainhas tocando nas portas que se abriam nas ruas era excessivo, seguido pelos sinos das bicicletas e pelos transeuntes conversando nas ruas. Bom dia, senhor Duncan. Você leu o jornal de hoje? A igreja do Mar Profundo parece ter destruído um grande covil de culto. Eventualmente, alguém passando pela frente da loja de antiguidades até o cumprimentou. Fim do capítulo. Capítulo 44, Café da manhã das pessoas comuns.
Uma impressão de jornal valia 12 pesos, o equivalente a um café da manhã pobre ou a uma das sobremesas mais baratas da praça da cidade. Usando esse conhecimento, Duncan carregou algumas moedas nos braços e comprou um jornal local na banca de jornal. O proprietário era um homem de meia idade, atualmente imerso na leitura, e acenou com a mão para sinalizar o jornal como um autoatendimento sem erguer os olhos. Isto despertou Duncan para investigar o que a outra parte estava olhando. Era um artigo de análise da loteria anterior. Mais um daqueles jogadores desejosos que tinham fantasias irrealistas de uma vida colorida. Então ele olhou para o jornal que acabara de comprar. A primeira página do jornal tinha um título que o interessava mais: um grande número de crentes foi capturado enquanto vários cidadãos foram resgatados. A fotografia do Inquisidor, impressa na lateral da primeira página, era, para surpresa de Duncan, uma mulher bastante jovem com uma cicatriz marcante no olho esquerdo. Ainda assim, o belo contorno não podia ser ignorado entre seus subordinados quando sua altura estava um degrau acima da média dos homens. O Inquisidor usava um traje de batalha blindado leve e justo e uma espada de duas mãos que parecia ter saído da era das armas frias. É a aparência de uma atrevida cavaleira no estilo das pinturas medievais, mas contradizendo essa imagem estava a enorme maquinaria robótica a vapor por trás de seus subordinados. É ao mesmo tempo intimista e maravilhoso com aqueles canhões montados nas laterais. Duncan não conseguia parar de olhar para esta foto. A notícia da destruição do local de reunião do culto foi uma boa notícia para ele. Sem medo de se expor, ele pôde assistir os vilões que realizaram o sacrifício dos vivos serem presos e levados à justiça sem pressão psicológica de sua parte. Além disso, ele também ganhou algumas informações novas. Inquisidoras femininas especializadas em lidar com cultistas, robôs com armaduras a vapor fortemente armadas, forças armadas da igreja com armas frias e quentes. As informações que são extremamente difíceis de obter sobre os desaparecidos foram exibidas, aqui para ele ler depois de gastar míseros 12 pesos. Como Duncan pensava, os tempos mudaram durante o período em que os desaparecidos vagaram sem rumo durante o século passado. Mesmo que não do ponto de vista superficial de quem é melhor que quem, a sociedade civilizada mortal representada pela cidade-estado da planície desenvolveu-se numa espécie de era de ouro. Mas o cruzamento da rua não era lugar para ler jornal. Enrolando casualmente o prêmio no braço, ele não esqueceu que ainda havia uma sobrinha, chamada Nina, esperando por ele no antiquário. Comparado a vagar sozinho pela cidade sem rumo, um local nascido com um bônus de confiança era obviamente uma melhor fonte de inteligência. Quanto aos desaparecidos, Duncan não se preocupou. Mesmo no estado de caminhada espiritual, ele ainda podia perceber claramente a situação no navio, perceber o estado de seu outro corpo, perceber como a cabeça de cabra dirigia o navio no leme e como Alice estava se comportando em seu quarto. Além disso, o código de conduta original da tripulação tinha a regra expressa de não incomodar o capitão enquanto ele estiver em sua sala privada. Não deveria ser um problema se ele desaparecesse por alguns dias devido ao Spirit Walking, certo? E à medida que a duração continuava, Duncan rapidamente percebeu que seu controle sobre essa projeção mental especial se tornava cada vez mais proficiente. Talvez, mais cedo ou mais tarde, ele pudesse controlar ativamente os dois corpos ao mesmo tempo sem se preocupar. Um cheiro doce de repente veio de lado e o pegou pelo nariz. Parando para olhar, ele se viu diante da confeitaria recém-inaugurada do outro lado da rua. Esta era a parte mais baixa da cidade, onde viviam os pobres, por isso não havia lojas de sobremesas sofisticadas. No entanto, isso não significa que não existam doces adequados para as camadas mais baixas da sociedade. Acontece que Duncan ainda tinha algumas moedas no bolso para gastar, que somavam 20 pesos, mais do que o suficiente para comprar um pedaço de bolo. Depois de um pouco de hesitação, ele foi até a confeitaria e pagou por um pedaço do mais comum bolo de mel de abelha. O material de embalagem que a loja usava era uma espécie de papel grosso, de textura pobre e áspero ao toque.
Inesperadamente, o humor de Duncan estava surpreendentemente feliz hoje enquanto ela voltava para a loja de antiguidades. Andar pelas ruas, conversar com as pessoas, comprar coisas e voltar para sua acomodação. Uma coisa tão simples finalmente lhe deu a sensação de estar vivo novamente em outro mundo. É comum e simples, mas é uma rotina diária da qual ele tem sido privado nos últimos dias. A vida no Vanishti era realmente boa, a cabeça de cabra às vezes podia ser irritante e Alice era uma pessoa divertida de se ter por perto. Mas esta experiência em terra foi diferente, uma experiência totalmente refrescante. Não demorou muito para Duncan retornar à loja de antiguidades e, antes de entrar na loja, ele olhou para a tabuleta novamente para confirmar. Uma fileira de letras dizendo que era a loja de antiguidades de Duncan permaneceu. A porta soou quando ele abriu a placa de madeira que ele chamava de porta, sinalizando sua entrada e subindo as escadas. A garota de longos cabelos castanhos ficou com uma expressão nervosa e preocupada após frear. Tio Duncan, onde você esteve? Ela disse rapidamente. Você disse que ia verificar a porta da frente, mas desapareceu em um piscar de olhos. Pensei que você tivesse ido à taverna ou casa de jogo de novo. Ponto de interrogação. Duncan ficou surpreso com o nível de cuidado do outro lado. Ela está genuinamente preocupada com ele, o tipo de dependência de um parente que cuida de alguém que você ama do fundo do coração. Mesmo que essa pessoa fosse um jogador bêbado contaminado pelos atos sangrentos do culto ao sol, isso não importava aqui. Só saí para passear e comprei algo no caminho. Enquanto falava, ele prontamente colocou o bolo e o jornal sobre o balcão para mostrar que não estava mentindo, o que aparentemente deixou a garota à vontade. Tio, espere um pouco, vou trazer o café da manhã aqui. Você ainda não comeu, certo? Preparei sopa de milho e beterraba. Antes que Duncan pudesse falar, a figura de Nina desapareceu no segundo andar até que ela voltou com uma grande bandeja cheia de uma modesta variedade de comida para dois. Duncan observou a garota arrumar suavemente a mesa para ele. Ele queria ajudar, mas o nível de diligência de Nina não deixava espaço para o cara se intrometer. No final, isso o deixou com um gosto amargo na língua porque ele sabia o que isso indicava. Uma menina, a idade de uma estudante do ensino médio, deve ter sido obrigada a se adaptar a um ambiente além de sua idade por falta de cuidado do tio. Vamos comer. Nina tinha tudo pronto neste momento, e ela olhou para Duncan como se tivesse dito isso inúmeras vezes. Doutor Albert disse que se você conseguir tomar café da manhã regularmente e manter o bom humor, no longo prazo será melhor do que bebidas alcoólicas. Melhor do que analgésicos também. Duncan não acrescentou nada a esse comentário, apenas olhou calmamente para Nina, que mostrava um rosto reprimido e tenso. Está bem claro que a garota queria que o café da manhã desse certo, o que ele atendeu de bom grado empurrando a caixa de bolo. Isso é, Nina arregala os olhos de surpresa e confusão. Bolo comprado na loja recém-inaugurada na esquina, disse Duncan casualmente, você está crescendo e deveria comer algo mais nutritivo no café da manhã. Nina mostrou um rosto atordoado. Eventualmente, ela começou a murmurar com ceticismo, tio, você tem certeza de que está bem? É claro que estou bem, disse Duncan com uma expressão relativamente natural, acabei de lembrar que não compro um bolo para você há muito tempo. Na verdade, já faz mais de um ano, Nina murmurou antes de explodir em uma risadinha. Então, pegando uma faca de cozinha, então nós dois podemos dividir a metade. Doutor Albert disse que você também precisa de algo nutritivo. Duncan se sentiu estranho com a interação, mas após um momento de silêncio, ele acenou com a cabeça, ok. Fim do capítulo. Capítulo 45, História. É uma sensação maravilhosa poder saber o que está acontecendo de vários ângulos, o desaparecido flutuando em mar aberto, o latido constante da cabeça de cabra e o direcionamento de um navio, e a amaldiçoada boneca Alice passeando no navio enquanto explorava as várias cabines. Ele era o Capitão Duncan, o mestre do lendário Vanishti, um comovente e ambulante desastre natural do mar.
No entanto, ele também está sentado em uma loja de antiguidades, tomando sopa e tomando um café da manhã tranquilo com Nina, sua suposta sobrinha humana. Como se percebesse a atenção vinda de lado, Nina, que estava comendo o bolo, de repente ergueu os olhos com curiosidade. Tio Duncan, você não vai comer? Duncan olhou para a comida no prato do outro lado. É o suficiente? Sim, não é bom comer muitos doces. Duncan assentiu e deu uma mordida em sua própria fatia. Imediatamente, suas papilas gustativas foram atacadas pela rica doçura do mel e pela textura suave da esponja macia e fofa em sua boca. Mas mais do que o sabor e a textura, ele fica mais surpreso com o fato de seu estômago ter conseguido processar a comida. Claramente, ao contrário do primeiro corpo que Duncan possuía, este segundo que ele ocupa foi revivido com a sua interferência. A alma de Ron pode ter morrido, mas a carne continua viva. É capaz de respirar, sangrar e comer como um ser humano normal. No entanto, havia uma coisa sobre a qual o Capitão Fantasma não tinha certeza. Ele sabia que seu corpo aqui devia estar infectado por uma doença grave. Essa é a memória e emoção mais proeminente que ele ganhou ao possuir este corpo. As bebidas espirituosas e os analgésicos nas gavetas eram uma prova disso. Minha interferência curou a doença. Ou o corpo se curou sozinho depois de ser revivido pela minha chegada. Talvez a saúde deste corpo ainda esteja se deteriorando e eu só não esteja ciente disso devido à minha habilidade de andar espiritualmente. Duncan ficou quieto enquanto refletia sobre isso, e então de repente pensou em outra coisa. Você não tem escola hoje. Nina vivia na zona baixa da cidade, onde as condições econômicas eram precárias neste agregado familiar. Mesmo assim, a educação era universal na cidade-estado de Plende graças ao apoio da igreja e da prefeitura. Acontece que seu assunto tinha a ver principalmente com motores a vapor e engenharia, um estudo difícil e importante para a igreja e as fábricas. Devido a essa especialização, as mensalidades de Nina foram parcialmente pagas pelo tio, enquanto o restante foi feito por meio de bolsas da cidade. Felizmente a garota não decepcionou. Segundo a memória do tio, ela sempre teve notas excelentes em todas as aulas. Não tenho aulas esta manhã, Nina assentiu, só 2 aulas de história à tarde. Além disso, tenho que falar com a senhora White à tarde que não vou ficar no dormitório nos próximos dias. Duncan de repente interrompeu seu gesto de pegar a sopa e olhou para Nina com uma cara séria. Você não acha que ficar aqui e cuidar de alguém como eu vai atrasar muitas coisas? Se você continuar na escola, isso pode ser mais útil para seus estudos. Nina ficou chocada com a preocupação na voz de tio Duncan, mas imediatamente ficou com raiva. Você não deveria falar assim. Você está apenas doente. Você melhorará se seguir as instruções do médico e tomar o medicamento. Mamãe e papai confiaram você a mim. Foram seus pais que confiaram você a mim. Duncan corrigiu a garota imediatamente e organizou sua linguagem. Você tinha apenas 6 anos naquela época. Mas agora tenho 17 anos. Nina ergueu o rosto e enfiou o garfo no último pedaço de bolo em seu prato. Sua capacidade de cuidar de si mesmo é inferior à minha. Se eu me mudasse, não levaria mais de 3 dias para você transformar este quarto em uma bagunça. Na verdade, também posso ajudar com a loja. Pelo menos posso limpar as janelas e o chão sujos. Mal consigo ver através do vidro. Duncan ouviu impotente a pregação da garota, já que não esperava que suas palavras provocassem uma reação tão grande da outra parte. Mas lentamente, ele não pôde deixar de rir novamente. Ele sentiu uma temperatura nessa garota chamada Nina, um calor banhado pela luz do sol. Tudo bem, é apenas uma menção casual, ele disse e balançou a cabeça antes de mexer a tigela de sopa com a colher. À tarde é aula de história. Como vão seus estudos nessa aula? Tio Duncan, você está realmente bem? Nina ficou surpresa. Você nunca foi. Bem, pelo menos nos últimos 2 anos, nunca ouvi você perguntar sobre meus estudos. Duncan estava prestes a explicar quando a garota o interrompeu, continuando: estamos conversando sobre história antiga recentemente, e o senhor
Morris está nos contando sobre os eventos após a grande aniquilação. Para ser honesto, é bastante interessante. A história antiga parece muito com as histórias que você encontra em livros de ficção, muito mais agradáveis do que a história moderna. Duncan refletiu sobre o que ela queria dizer e perguntou ainda: parece que você está estudando bem. Vou testar você então. Qual é o conceito da grande aniquilação? Tio Duncan está agindo de forma muito estranha hoje. Embora eu não saiba dizer porquê, mas diferente do seu eu habitual. Mas Nina não deu muita importância a isso. A garota simples estava feliz porque o humor de seu tio estava mais feliz e não o habitual estado depressivo. Então, com um sorriso orgulhoso, ela começou a contar a Duncan o que havia aprendido. A grande aniquilação ocorreu há cerca de 10.000 anos. Embora por razões desconhecidas, as minorias étnicas com tradições culturais únicas, como os elfos, anões e os orques, registraram datas inconsistentes em seus próprios calendários, mas em geral, os arqueólogos concordaram que a grande aniquilação ocorreu no final da Era da Ordem 10.000 anos atrás. Duncan ouviu calmamente, mas teve um monte de pontos de interrogação em sua mente. Elfos, anões, orques, o que está acontecendo aqui? Então não existe apenas uma raça inteligente em Terra. E os elfos, eles são do mesmo tipo de raça que eu conheço. Existe também outra cidade-estado vivendo na era do vapor industrial. Ele não pôde deixar de pensar em algumas imagens muito estranhas até que a voz de Nina o interrompeu novamente. Aspas. Existem certas discrepâncias nos relatos da grande aniquilação em várias cidades-estado, mas a parte comum é que a ordem à era anterior à grande aniquilação foi muito mais próspera, estável e segura do que é hoje. Naquela época, havia continentes extremamente vastos com um oceano menos extenso do que é hoje. Também não existe uma fronteira da realidade, como agora entre a terra e o mar. A era após a grande aniquilação é chamada de Era do Mar Profundo, e a Era do Mar Profundo continua até hoje sem sinais de que terminará. A característica mais marcante da Era do Mar Profundo é que o vasto mar cobre quase todo o mundo, enquanto menos de 10% da Terra resta da Era Antiga. Atualmente, todas as cidades-estado estão em várias ilhas, sendo os navios que cruzam o oceano o principal meio de comunicação entre cada povoado. Nos primeiros dias da Era do Mar Profundo, os remanescentes do Velho Mundo sofreram pesadas perdas com toda a civilização quase à beira da destruição. Entre os muitos poderes que surgiram depois, o Antigo Reino de Creta é o primeiro e mais notável nos textos históricos. O seu legado durou apenas um século antes do seu colapso, mas a sua influência nas gerações futuras ainda pode ser sentida hoje. Tal como a classificação primitiva e grosseira das anomalias no mundo, é a base do nosso sistema refinado hoje. Fim do capítulo. Capítulo 46 – Anomalias e Visões. De acordo com o que Nina disse, Duncan finalmente entendeu aproximadamente que tipo de mudanças devastadoras ocorreram neste mundo e percebeu que o mundo original era não tão estranho e perigoso como era agora. De acordo com registros históricos, o mundo antes da grande aniquilação era um paraíso próspero e seguro. Naquela época, o oceano ainda era o mar sem limites de hoje, que agora ocupava 90% da superfície do mundo, nem havia todas estas anomalias e visões perigosas correndo soltas no mundo. Embora as pessoas modernas olhassem para o seu mundo como normal, para Duncan, porém, esse normal era na verdade a versão estranha e distorcida. Infelizmente, ele não tinha como saber os detalhes exatos da grande aniquilação. Claro, a comunidade arqueológica tem feito esforços nesse sentido para procurar pistas, mas a discrepância entre os estados e as raças era demasiado diferente para dar uma conclusão adequada. Tudo o que sabiam era que a atual Era do Mar Profundo, uma era de água e perigos maliciosos, havia saído da neblina caótica a partir de então. Nina naturalmente não sabia que havia um capitão fantasma extraindo conhecimento através de palavras, em vez disso, ela apenas pensou que seu tio desejava testar a si mesma.
Isso trouxe muita alegria ao dia da menina, porque eles não compartilhavam esses momentos calorosos há muito, muito tempo, especialmente quando seu tio voltava ao estado de irritação um minuto após o efeito dos ânimos e dos analgésicos. Então, antes que seu tio Duncan adoecesse novamente, ela queria mostrar seu progresso, o que poderia manter seu bom humor por mais 1 ou 2 dias, pelo menos. O Sr. Morris está muito interessado na história do reino de Creta e é um dos maiores especialistas neste assunto. Ele nos contou que embora o antigo reino de Creta tenha durado apenas 100 anos, foi a primeira civilização após o advento da Era do Mar Profundo a erguer-se das ruínas para lutar contra anomalias e visões. Mesmo agora, a pesquisa deles continua a ditar o nosso avanço no mundo, especialmente a classificação de anomalias e visões. Existe uma classificação de anomalias e visões. Duncan ergueu as sobrancelhas, não esquecendo de guiar a garota no caminho que ele queria. Ele estava muito preocupado com esse assunto desde o início da conversa. Ao contrário de sua suposição original de que todos os eventos sobrenaturais eram chamados de anomalias, aparentemente há outra classificação chamada visões, que seria totalmente diferente se ele tivesse que adivinhar. Nina assentiu, lembrando-se do que ouviu na aula, o velho senhor. Morris nos ensinou que a maneira mais fácil de distinguir entre anomalias e visões é a escala em que elas existem. Normalmente, a escala das anomalias é pequena, muitas vezes limitada a um objeto, animal ou mesmo uma pessoa. As anomalias também podem ser movidas artificialmente devido ao seu alcance limitado de influência, geralmente para apenas uma pessoa por vez. Sabendo deste fato, podemos deslocar as anomalias para outro local para selagem ou isolamento. Em casos raros, exploraríamos até mesmo as anomalias mais inócuas usando ferramentas e meios. A escala das visões é muito maior do que as anomalias, e a menor visão é do tamanho de uma casa, com as maiores abrangendo toda a cidade. Em casos raros, o tamanho pode tornar-se tão grande que é difícil imaginar. Um número considerável de visões é incapaz de ser movido pelo homem, ou estão fixadas em um lugar ou operam de acordo com sua própria vontade, e sua capacidade de afetar é muito maior do que a das anomalias. Normalmente, as visões podem afetar tantos alvos dentro do seu alcance efetivo que quase podem ser equiparadas à ideia de fenômenos naturais, daí o termo visão. Ao contrário das anomalias, quase todas as visões não podem ser seladas ou controladas. Eles existem no mundo como a ordem natural, operando sem serem perturbados por forças externas. Como a maioria das visões são perigosas, a única coisa que se pode fazer é evitar esses locais perigosos e não ser marcado pelo seu alcance. Felizmente, as visões mais perigosas geralmente não se movem, e os pioneiros do passado nos ajudaram a identificar esses perigos para que pudéssemos manter distância deles com segurança. Nina disse muito séria, e então, como se de repente se lembrasse de algo, ela rapidamente acrescentou: "Ah, sim, o professor também nos mencionou que esses métodos e características distintivos são apenas, geralmente eficazes, e não absolutos. Anomalias e visões são coisas irracionais, portanto, não importa como as pessoas resumam as suas experiências, sempre haverá anomalias ou visões que não estão em conformidade com a definição. Além disso, às vezes os dois podem alternar entre as duas categorias. Como no novo calendário da cidade-estado, por exemplo, em 1830, a cidade-estado de Renza tinha uma anomalia descontrolada chamada fungal, forçando os oficiais da igreja local a pagar um alto preço para banir esta anomalia descontrolada para uma ilha próxima, que em 1835 foi identificado como uma visão. Então, no ano de 1844, o grande São Palatino suicidou-se na Ilha dos Fungos e usou a sua própria urna para remover esta ameaça. Hoje em dia, esta urna que abriga o fungal é rebatizada de Urna de Cogumelo do Palatino em homenagem a esse grande santo e ao seu sacrifício. Atualmente está selado no subsolo da Catedral da Cidade-Estado de Lenza como uma relíquia.
Duncan ouviu atentamente o que Nina estava dizendo, fazendo com que sua mente corresse descontroladamente entre altos e baixos. Somente neste curto café da manhã, ele reuniu mais informações do que passou tantos dias no desaparecido juntos. Mais uma vez, ele provou que a comunicação terrestre e a criação de um posto avançado dentro da cidade eram a forma mais eficaz de agregar inteligência sobre este mundo. Uma civilização que se desenvolveu até a fase industrial deve encontrar formas de comprimir o conhecimento básico do funcionamento da sociedade no seu próprio sistema educativo. Caso contrário, seria difícil para o resto da sociedade acompanhar. Como resultado, Nina nunca poderia imaginar quanto tesouro de conhecimento ela realmente tinha em suas mãos. Por isso, Duncan apreciou a sua bondade e inocência. Então, o Sr. Morris nos disse no final da última lição que, ao lidar com anormalidades e visões, existe apenas uma regra verdadeira e eternamente válida. Ou seja, não importa quantas leis resumimos, haverá anomalias ou visões que não estão em conformidade com a lei no mundo. Esta regra, também conhecida pelos estudiosos como Eterno Zero, está por padrão no topo de todos os livros e artigos da área. Fim do capítulo. Capítulo 47, Antes da estátua. Nina se levantou e começou a lavar a louça assim que o café da manhã terminou. Com base nos movimentos das mãos, é óbvio que ela já faz essas tarefas há muito tempo. Sem dúvida, os quartos limpos e conservados também são trabalho dela. Duncan tinha todos os motivos para não ajudar. Como um tio que esteve gravemente doente, decadente e dedicou a maior parte de sua energia à causa corrompida de um culto, ele nunca se preocuparia com tais coisas. Mas ele não é essa pessoa. Então, com vontade de ajudar, ele pegou a bandeja grande da mão de Nina. Vou te ajudar a carregar isso. É incômodo ver você subir as escadas correndo assim. Isso despertou um olhar atordoado no rosto de Nina. Ela queria dizer alguma coisa, mas parou depois que o homem começou a deixá-la para trás. Apressando-se para alcançá-lo. Tio, cuidado, o médico disse que seu estado atual não é estável. Médicos, doutor. Duncan ficou de costas para ela enquanto subia as escadas. De acordo com a impressão correspondente nos fragmentos de memória, esse é o nome do médico responsável por sua doença. Não importa, de qualquer maneira, não temos ideia de qual seja a minha doença. O máximo que ele pode fazer é prescrever analgésicos para mim. Aspas. Então você também deveria ouvir o conselho do médico. Nina seguiu Duncan até o segundo andar e protestou até a cozinha. Ele pelo menos sabe como manter uma pessoa saudável. No meio do discurso de Nina, um barulho agitado de asas de repente interrompeu sua irritação e fez com que ambos balançassem a cabeça na direção. Eles não viram exatamente o que era a coisa porque ela voou em um borrão, mas conseguiram captar a direção para onde ela foi. Tio Duncan, algo acabou de entrar no seu quarto. Nina exclama, seu corpo correndo em sua perseguição. Pode ser o gato do vizinho. Ah, não. Duncan só teve tempo de dizer meia frase quando viu Nina abrindo a porta para revelar a pomba branca escondida no quarto principal. A estava em cima do armário, uma garra agarrando uma batata frita e enfiando-a na boca quando a porta se abriu de repente. Isso criou uma cena estranha onde dois humanos olhavam para um pássaro inesperado. Ah, nossa! Ai rapidamente se corrigiu e bateu a asa para agir como inocente. Os olhos de Duncan tremeram um pouco depois que ele notou a janela aberta. Este foi claramente o trabalho desta pomba, que tinha uma visão direta do cais através dos telhados. Na verdade, ela foi até o cais e voltou com algumas batatas fritas. Uma pomba? Nina finalmente voltou a si e exclamou, tio Duncan. Você tem uma pomba no seu quarto. Eu posso ver isso. Duncan fez uma careta, eu não sei. Ai imediatamente jogou as batatas fritas de lado e voou, pousando no ombro de Duncan e balançando a cabeça para repreender a negação. Tudo bem tio, ele chegou esta manhã. Duncan suspirou, pode ser o animal de estimação de outra pessoa, mas seu cérebro não é muito inteligente, então agora ele está se recusando a sair depois que eu o alimentei. Ai ouviu e fez um barulho alto.
Se não fosse pela presença de estranhos e Duncan tivesse dado a ordem antes, ela teria começado a gritar: "Ah, sim, sim", neste momento, com certeza. Nina não duvidou nem um pouco da declaração do tio. Olhando arregalado com luz naqueles olhos, ela se inclinou com cuidado. "Isso, você quer levantá-lo? Posso aumentá-lo?" O desejo da garota estava estampado em seu rosto. Sem dúvida, Ai era um pássaro adorável com penas brancas imaculadas, então não era surpresa que Nina ficasse encantada com seu charme. Depois de um momento, ele fingiu hesitar por um momento antes de concordar: "Sim, mas apenas se o pombo estiver disposto a ficar. Pode desaparecer em algum momento e você não pode reclamar quando chegar a hora." Nina sorriu feliz. "Ótimo. Eu sabia que tio Duncan é um homem razoável." Reticências. Na sala de oração central da Catedral da Tempestade, o bispo da cidade Valentim, vestido com a túnica preta de sacerdote, ficou solenemente em frente à estátua da deusa da tempestade. Ele é um homem alto e magro, com cabelos brancos ralos e olhos tão calmos quanto a água. No momento, ele está discutindo um assunto importante com a inquisidora Vanna, que veio buscar seu conselho no início da manhã. Se o que você viu em seu sonho está correto, então, de fato, esse é o desaparecido, diz Valentine depois de ouvir a história completa. Embora o estatuto de bispo e de inquisidor esteja em pé de igualdade em termos de posição, fazer com que este último procure o conselho do primeiro era uma prática comum, uma vez que os clérigos têm mais conhecimentos nos seus estudos. Então é o desaparecido? Apesar de já ter a resposta em mente, Vanna ainda não pôde evitar soltar um longo suspiro diante do julgamento do bispo. "Eu pensei. Você pensou que era apenas uma lenda, certo? O tipo de navio fantasma mencionado pelos marinheiros nervosos que se gabam de suas aventuras na taverna." Valentine sabia o que Vanna estava tentando dizer e prontamente desligou. A existência dos desaparecidos é um fato reconhecido por todas as cidades-estado e igrejas. Não é uma lenda, mas algo que pode ser encontrado nos arquivos. Eu sei que o desaparecido existiu uma vez e que podemos até encontrar as plantas do navio nos arquivos da cidade. No entanto, todos os detalhes relacionados a esse navio estão limitados a quando ele ainda é um navio navegando no mundo real. Quando aquele capitão Duncan ainda for humano, Vanna falou em tom sério e então sua expressão tornou-se mais cautelosa ao olhar para a estátua atrás do bispo. A questão é que foi claramente registrado que a nave caiu no subespaço. Há um século, milhares de fugitivos das 13 ilhas de Wiseland testemunharam a nave e sua terra natal sendo engolidos pelo colapso da fronteira e caindo direto nos sombras. Nas décadas seguintes, embora relatos de testemunhas oculares sobre o reaparecimento dos desaparecidos no mundo real surgissem de vez em quando, não há nenhuma evidência real, e um número considerável de estudiosos tem dúvidas sobre o retorno do navio. É realmente possível que algo engolido pelo subespaço possa reaparecer no mundo real. Até o momento, nada além do desaparecido retornou à realidade depois de cair no subespaço, isso é um fato. Mesmo que seja o desaparecido, só há avistamentos posteriores, isso também é um fato. Estudiosos de todas as esferas da vida duvidam do retorno do navio como você disse, mas esse não é o fator-chave, o velho disse, seus olhos caindo de repente sobre Vanna com uma certa seriedade no rosto. A chave é o que está fazendo com que você com medo. Fim do capítulo. Capítulo 48, Consciência. Em frente à estátua da deusa da tempestade Gomona, a vela abençoada queimava serenamente enquanto a fraca clarabóia brilhava através da cúpula de vidro colorido acima, dando ao bispo Valentine uma auréola divina ao redor de sua figura quando ele disse a última palavra. Vanna sibilou bruscamente quando o estrondo estrondoso veio de dentro por cima das palavras do idoso. A bênção da deusa estava finalmente fazendo efeito e concedendo-lhe poder, que se manifestou no som de ondas batendo no ouvido. A existência dos desaparecidos está historicamente registrada, e o presságio do seu sonho é um fato objetivo concedido a você pela deusa.
Com todas essas orientações, você ainda duvida da existência daquele navio quando a primeira reação deveria ter sido buscar uma solução para o problema. Isso significa que seu subconsciente está evitando ativamente a ameaça colocada diante de seus olhos. Inquisidora Vanna, pelo que parece, aquela nave já está influenciando você com seus poderes. Vanna sentiu uma fina camada de suor na testa, mas a cortina, que a confundira a noite toda havia desaparecido, dando-lhe clareza de que o bispo estava certo. Quando fui afetado pelo desaparecido? Quando isso aconteceu? Isso era exatamente o que muitas visões e anomalias com tendências horríveis possuíam, confundir cognitivamente o contato até cair completamente em um estado de negação. É o meio de uma criatura inteligente se proteger. Ao negar algo, alguém poderia evitar ser ainda mais contaminado. Como uma inquisidora que frequentemente lida com poderes sobrenaturais, Vanna conhece muito bem esse conhecimento, mas nunca pensou que cairia nessa armadilha psicológica, já que é conhecida por ter uma forte força de vontade. Não sei quando fui afetada, ela disse francamente. Na presença dos seus colegas bispos devotos, Vanna não se esquivou da fraqueza que expôs desta vez. Era perfeitamente normal cair numa anormalidade psicológica devido a anomalias ou visões, e a vergonha e a ocultação só piorariam a situação. Eu vim aqui logo depois de acordar do sonho agourento. Não falei com ninguém, nem toquei em nenhum livro ou relíquia. Não consigo pensar em um momento em que fui corrompido. Mas você acabou de evitar deliberadamente o presságio que recebeu em seu sonho, então, a corrupção deveria ter acontecido antes disso. O bispo olhou atentamente para o rosto de Vanna como se observar a mudança de seus olhos e a flutuação de sua respiração revelassem o segredo. Você foi exposto a algo anormal ultimamente? Isso poderia ter sido do desaparecido, poluindo diretamente o seu subconsciente antes do tempo. Recentemente, Vanna franziu a testa e de repente lembrou-se do sacrifício que havia caído no local do ritual do Sol Negro. Dessa vez, ela encontrou o flash de uma chama verde saindo do olho do cadáver e fazendo com que ela cortasse um dedo como consequência. Chamando a atenção e mostrando uma cara chocada, anteontem, liderei uma equipe para limpar o local de sacrifício do Sol Negro nos esgotos. Você recebeu meu relatório sobre a corrupção anônima que encontrei no local. O bispo balançou a cabeça. Não, você voltou diretamente para sua casa depois de enviar os cultistas. Vanna ficou surpresa com a verdade. Alguém mais que participou da operação naquele dia relatou isso. Nada, a igreja não recebeu nenhum relatório sobre sua descoberta. Todos os relatórios que recebemos eram sobre os hereges do Dark Sun. Sob o testemunho da estátua da deusa da tempestade, o bispo e o inquisidor trocaram um aceno de cabeça ao perceberem isso. Parece que encontramos o ponto em que a corrupção chegou pela primeira vez à costa. O bispo exalou suavemente, sua expressão ainda calma, mas sombria. Em nome da deusa, você jura que sua memória daquela noite ainda está completa e claro? Vanna respirou fundo. Em nome de Gomona, juro que tudo o que digo e lembro é a verdade e nada além da verdade. O bispo assentiu, depois virou-se e acendeu o incenso especial colocado na parte traseira. Com uma voz calma e divina, vá em frente, inquisidora Vanna, a deusa agora está nos observando. Nenhuma corrupção deverá manchar esta sala. Na confissão a seguir, Vanna revelou tudo o que lembrava sobre o que aconteceu nos esgotos naquela noite. Ela não poupou detalhes e, sob o reforço do incenso especial no quarto, as lembranças eram tão vívidas que parecia que ela estava revivendo aquela noite com clareza pura. Ela ainda se lembra de como a chama verde tremeluziu naquela cavidade ocular afundada quando ela a abriu, e de como todos os guardiões e clérigos ficaram quietos depois, apesar de realizarem o procedimento de purificação em si mesmos. Tudo isso foi como ela se lembrava, mas o que aconteceu a seguir foi a parte estranha que foi encoberta. Em vez do habitual comportamento turbulento de trazer os prisioneiros de volta à igreja, todos no local marcharam para fora dos esgotos como se estivessem possuídos. Fantoches, era assim que andavam pelas ruas no meio da noite. Vanna ficou entorpecida até os ossos olhando para as coisas.
Se a outra parte quisesse matar todo mundo, teria sido fácil. Aspas. A chama fantasma infectou sua alma, então a purificação física que você realizou no esgoto é ineficaz. Foi assim que todos vocês foram enganados. O que todos vocês deveriam ter feito é borrifar óleo sagrado no chão e criar um solo sagrado temporário para invocar o poder da deusa com suas orações. Isso teria purificado o seu espírito e purificado a corrupção. Aspas. É minha culpa, disse Vanna em tom pesado, eu deveria ter sido mais vigilante e alerta. É um erro, mas não uma falha, o velho balançou a cabeça, você tem muita força, mas como inquisidor, ainda lhe falta experiência. Felizmente, agora curamos você dessa influência, o que significa que a corrupção naquele cadáver não é muito forte. Só conseguiu interferir em você no nível psicológico, então a fonte deve ter sido cortada naquela noite. Neste ponto, o bispo Valentini fez uma pausa como se estivesse pesando algo. Os guardiões que estavam agindo com você naquele momento provavelmente voltarão ao normal em alguns dias, de acordo com o feedback do incenso. Precisamos nos preocupar com o que está por vir, o futuro. O futuro, Vanna repetiu as últimas palavras do bispo, sua expressão lentamente se tornando séria. Sim, no futuro, este assunto ainda não acabou. A imagem do presságio do meu sonho alertava sobre a chegada de uma tempestade. O evento da noite passada foi apenas um prelúdio para isso. A Vanishti não é avistada há muitos anos, e a maioria das pessoas acredita que a nave está perdida no subespaço para sempre. Mas parece que isso não é verdade. A obsessão do Capitão Duncan com o mundo real ainda não acabou. O bispo Valentini recitou sua descoberta lentamente enquanto se virava enquanto olhava para a estátua da deusa da tempestade. Há um século, o desaparecido caiu nas profundezas do subespaço. Embora não haja nenhuma evidência clara, muitos relatos de testemunhas oculares mencionaram que houve uma grande tempestade pairando nas águas próximas que causou sua queda. A tempestade, essa é a autoridade de Nosso Senhor. Vanna franziu a testa. Você acha que o Capitão Duncan vai se vingar da deusa? É difícil dizer. Mesmo que os fantasmas que retornam do subespaço estejam em busca de vingança, mas deuses são deuses, eles vivem no reino dos céus acima do nosso. Nunca houve um caso de algo subindo aos reinos mais elevados, além da realidade, apenas descendo. Mas se o Capitão Duncan está em busca de vingança contra os emissários humanos do Nosso Senhor, o perigo que isso representa seria infinito. A influência da nossa igreja pode se estender a todas as partes do mundo porque representamos a deusa da tempestade, mas se houver um alvo, provavelmente será aqui em Plende. Somos o coração da nossa fé em terra, e a Santa Catedral da Tempestade é difícil de identificar. Fim do capítulo. Capítulo 49, Problema duplo. Os deuses moravam em um reino longe do mundo real, a dimensão que as pessoas acreditavam ser a pedra angular do mundo. Ao contrário do senso comum, a pedra angular não estava localizada na base do mundo, mas no ápice de todas as dimensões. O antigo reino de Creta descreve a estrutura do mundo como eram conhecidos nos textos sobreviventes. A pedra angular do mundo estava no topo do que é conhecido, guardada pela verdade e ordem eternas. Como seus habitantes, os deuses são eternos simplesmente por viverem lá. Do reino dos deuses para baixo, foi a realidade onde todos os seres mortais nascem. Através do brilho dos deuses, os mortais são capazes de sobreviver no mundo real relativamente estável e rico que conhecemos hoje. Mas abaixo disso estaria o mundo espiritual. Foi o reino dos fantasmas e espíritos que gradualmente se desvia da cognição dos mortais. No mundo espiritual, as bênçãos dos deuses foram reduzidas e as forças distorcidas e grotescas são capazes de prevalecer. Então, mais abaixo, além do mundo espiritual que nenhum deus superior poderia tocar, existe o mar profundo que não era mais adequado para a sobrevivência de qualquer criatura viva, um domínio dominado por forças estranhas, um reino que é o reflexo do vazio.
No entanto, ainda há algo no fundo, além das profundezas do mar, a profundidade do subespaço entrincheirada na fenda sombria de todas as coisas. Lá moravam os deuses antigos extremamente perigosos de um tempo perdido na memória. Eles são sinistros e carregam a malícia daqueles que estão perdidos para sempre no vazio. De acordo com os relatos do antigo reino de Creta, foram os deuses que estabeleceram os critérios que ditaram todos os seres vivos. No entanto, tal regra não significa que seja onipotente. À medida que se mergulha ainda mais nos domínios inferiores, o poder dos deuses superiores diminuirá e, gradualmente, a existência asquerosa no subespaço reagirá e competirá pelo domínio. Esta foi a configuração do mundo atual. Ordem e luz no topo, escuridão e caos na parte inferior. Duas forças opostas usando a realidade mortal como campo de batalha. O conhecimento foi o antigo presente deixado ao mundo pela gloriosa civilização que foi pioneira na era do Mar Profundo há 10.000 anos. Nos longos anos desde então, inúmeros estudiosos estudaram a estrutura hierárquica, sem encontrar qualquer falha no modelo. Hoje em dia, tal teoria tornou-se universalmente conhecida como modelo padrão mundial. Neste modelo padrão, os mortais terrestres cairão em lugares mais profundos, mas poucas pessoas poderão retornar do profundo para o raso. Em raros casos dos poucos sortudos que retornam, nenhum deles jamais demonstrou o desejo de subverter os céus, que funcionavam como a pedra angular do seu mundo. Foi precisamente por esta razão que o regresso dos desaparecidos do subespaço se tornará a visão mais ultrajante do mundo. O seu regresso viola a compreensão mundial do modelo padrão. Mas, por outro lado, a existência dos desaparecidos estava de acordo com a afirmação clássica sobre anomalias e visões: nada é permanente. De qualquer forma, nem o bispo Valentini nem Vanna pensavam que o Capitão Fantasma tivesse a capacidade de se vingar da deusa da tempestade. Mesmo que tivesse coração, ele não teria o poder. A razão de sua crença: porque a pedra angular e o mundo real não estão continuamente interligados. Pelo menos até agora, nenhum estudioso encontrou evidências de que a pedra angular e o mundo real pudessem estar diretamente ligados. Mesmo os deuses só podiam ampliar indiretamente sua influência por meio de projeção, metáfora e outros métodos. Enquanto isso, um navio fantasma, onde encontraria os meios para atacar os reinos mais elevados. Como era impossível se vingar da própria deusa da tempestade, a única escolha que restava eram, claro, os seguidores da deusa no mundo terreno. Como sede da Igreja do Mar Profundo, a Catedral da Tempestade era uma arca, que navegava em reclusão no mar sem limites, indo e vindo sem deixar rastros. Além do mais, a coroa do Papa sentada na arca tinha o poder de controlar a tempestade em nome do Senhor, o que não era um bom alvo, a menos que os desaparecidos quisessem ser afundados pelas águas. Agora aí entra a cidade-estado de Plende na equação. Este ponto foi fixado no mar, uma ilha com clara vontade de se abrir ao mundo exterior. Um alvo tão bom, com mais de 80% de suas residências sendo seguidores devotos da deusa da tempestade, quem deixaria passar? Vanna havia decidido que o Capitão Fantasma buscaria vingança por sua própria morte, afinal, o desaparecido havia caído no subespaço durante uma tempestade 100 anos antes, e ela não conseguia pensar em nenhum outro motivo para o navio fantasma retornar repentinamente à realidade sem causa. Todas as pistas apontam para esta teoria. Mas o que exatamente aquele Capitão Fantasma pretende fazer? Vanna franze profundamente a testa, pensando: Bispo Valentini, você acha que os desaparecidos têm algo a ver com os movimentos recentes dos seguidores do Sol Negro na cidade-estado? Depois de dizer isso, ela fez uma pausa antes de acrescentar: no sonho da noite passada, eu vi o sol ardente e os desaparecidos aparecendo juntos em planície, e a chegada simultânea de dois desastres pode ser um sinal que a deusa me deu. Uma especulação razoável, mas não se esqueça, o sacrifício contaminado matou o sacerdote do Sol Negro no local subterrâneo, e esse indivíduo era um emissário batizado do Sol Negro. O bispo balançou a cabeça para reprovar a ideia. No mínimo,
podemos nos basear nas evidências de que os seguidores do Sol Negro e os desaparecidos estão em desacordo. Vanna ficou quieta enquanto contemplava a visão de seu colega. Ela não podia se opor a essa descoberta. Em relação aos cultistas que capturamos, recebi algumas dicas da cidade-estado de Lenza esta manhã. O velho bispo continua sem obter resposta. Vanna se levantou de surpresa. Uma gorjeta? Os hereges do Sol não apenas reviveram na planície, mas também estiveram ativos em outras cidades-estado recentemente. Temos relatos confiáveis de que eles estão transitando pelos portos de Renza e Moco para se reunirem em algum lugar. O velho bispo agora parecia preocupado. Os oficiais conseguiram capturar alguns deles e, durante o interrogatório, os hereges mencionaram o fragmento do Sol. Fragmento do Sol, você quer dizer o suposto corpo real de seu Deus Sol após sua desintegração? Vanna pareceu chocada com a notícia. Eles acham que o fragmento está escondido aqui em Plende. Parece que este é o caso. Não se sabe onde os hereges obtiveram esta informação, ou pode ter sido uma revelação da sua loucura, mas em suma, eles agora acreditam firmemente que parte dos restos mortais do seu Senhor está escondida na nossa cidade. É muito provável que eles pretendam reviver aquele Deus das trevas. Aqueles lunáticos, Vanna não pôde deixar de xingar, quantas vidas eles mutilaram para ressuscitar aquele sol escuro e blasfemo. O Sol Negro é como nos dirigimos ao seu Deus, mas na mente deles, esse ser representava a ordem mais verdadeira. Você não pode esperar que os irracionais tenham consciência do sangue nas mãos. Valentine balançou a cabeça. Eles acreditam firmemente no que dizem ser justo e só existem dois métodos para lidar com essas pessoas: subjugá-los ou matá-los. A boca de Vanna se contraiu com a resposta direta de sua colega. Parece que estaremos ocupados nos próximos dias. O vasto mar nunca foi pacífico, e as cidades-estado estão no vasto mar, recitou Valentine. Os capitães têm que enfrentar as tempestades nos oceanos, e nós temos que enfrentar as tempestades provocadas pelos tolos do mundo. Inquisidor, prepare-se. A cidade-estado de Plende está prestes a enfrentar o seu maior desafio até agora. 2 desafios, corrigiu Vanna ao bispo. Além dos seguidores do Sol Negro, há também um capitão fantasma misterioso e assustador. Se os desaparecidos e o Sol Negro realmente não estiverem trabalhando juntos, então nosso problema mudou de 1 para 2. O bispo Valentine gemeu levemente. Talvez haja outra maneira. Indo pela situação no esgoto, talvez os desaparecidos lutem com os crentes do Sol Negro. Aspas. Então significa apenas que os problemas se fundiram em um problema devastador, bispo Valentine. Vanna olha para o velho na frente dela que obviamente começou a pensar de forma diferente. Não consigo pensar em uma combinação pior de más notícias do que isso. Nada de bom resultará de 2 ameaças ocorrendo ao mesmo tempo. Valentine suspirou e admitiu que Vanna estava certa. Resumindo, faça com que nossos clérigos e vigias trabalhem com a polícia municipal. Devemos prender os hereges do Sol que se infiltraram na cidade-estado e eliminar esta ameaça antes que a outra chegue. Vanna pretende remover para que possam concentrar toda a atenção no navio fantasma, minimizando efetivamente o perigo representado pelos 2. Quanto ao navio fantasma, não sabemos o que ele fará a seguir, então vamos deixá-lo por enquanto. Faça com que todos monitorem o mar ao redor da cidade. Eu gostaria de adicionar mais ketchup. Duncan acenou para Nina do outro lado da mesa. Eu posso fazer isso sozinho, então me dê a garrafa. Nina imediatamente entregou o ketchup. Ok, tio Duncan. Já é meio-dia e Duncan e Nina estão almoçando na pequena cozinha do 2º andar. A comida na loja de antiguidades era simples, uma panqueca salgada local servida com molho de tomate ou molho picante. Eles também comeram uma porção de sopa de legumes que não era exatamente deliciosa. Mesmo assim, os 2 clientes ficaram bastante felizes com o momento, já que tal cena não era comum em suas vidas há algum tempo. Duncan estava realmente começando a gostar muito deste lugar. Fim do capítulo. Capítulo 50, Visão Pública.
Depois do almoço, Duncan observou por trás enquanto Nina limpava a mesa sozinha. Ele queria ajudar com a louça, infelizmente, foi prontamente fechado pela sobrinha sob a alegação de que o tio não está bem de saúde e o médico disse para evitar água fria. No final, esse capitão pirata só conseguiu se inclinar perto da escada e ler o jornal que comprou esta manhã. Esse tipo de cena diária que as pessoas comuns consideravam natural, por algum motivo, dava-lhe uma estranha sensação de calma por dentro. Mas antes que ele pudesse agir, a voz de Nina veio novamente da cozinha. Tio Duncan, há alguma notícia no jornal? Olhando para o jornal, o primeiro deles era a data de 14 de agosto de 1900 no calendário da nova cidade-estado, seguido pela notícia de que o inquisidor da igreja havia liderado uma equipe para prender dezenas de cultistas. Esta foi provavelmente a notícia mais importante, primeira página de todo o jornal. Diz que a inquisidora liderou a sua equipa para prender dezenas de hereges do sol, disse ele casualmente, e mencionou que esta foi a maior manifestação herética que a igreja reprimiu com sucesso nos últimos 4 anos. O jornal também lembra ao público que preste atenção à segurança noturna e identifique os crentes heréticos ao seu redor. Ah, eu ouvi isso no caminho para cá também. Nina guarda a tigela lavada no armário e rapidamente se esforça para limpar a mesa, é realmente assustador. Eu ouvi o professor dizer que aqueles cultistas que adoram o sol sacrificarão até mesmo os vivos ao seu Deus. Não posso acreditar que existam pessoas malucas como essas acreditando em um culto tão maligno. Duncan não soube o que dizer por um momento. Não importava o que ele dissesse, ainda assim seria estranho. Não é como se ele pudesse contar à sobrinha que recentemente experimentou o prazer de ser sacrificado e depois contrariar o sacrifício dos cultistas. No entanto, uma coisa fica clara na reação de Nina. Ela obviamente não sabia que seu tio havia se tornado um herege do sol. Para a pobre menina, sua família só se comportou um pouco mais mal-humorada devido à doença e ao abuso constante de analgésicos alcoólicos. Talvez um dia no futuro, algum cultista chamado Ron realmente caia no último degrau e arraste seu último parente vivo para o abismo sem fim, mas pelo menos até hoje, isso ainda não aconteceu, nem acontecerá no futuro. Tio, por que você parou de falar de repente? Nina ficou um pouco curiosa sobre o silêncio atrás dela e falou com preocupação, desconfortável de novo? Não, só fiquei um pouco distraído. Duncan balançou a cabeça. O que você disse é verdade, as coisas que eles estão fazendo são realmente uma loucura. O jornal também mencionou que o público deveria prestar atenção à segurança e denunciar aqueles com suspeita em tempo hábil. Durante este período, tente não ir a nenhum lugar fora da escola e de casa. Nina assentiu, mas então soltou um exclamando como se tivesse acabado de se lembrar de algo. Mas eu já marquei com meus colegas para visitar o museu em 2 dias. Museu? Duncan perguntou casualmente. Que museu? É o Museu Oceanográfico perto da escola, no limite do setor superior, explica Nina, e ouvi dizer que houve exposições recentes de espécimes minerais offshore. Está tudo bem? Vá se quiser. Duncan pensou por um momento antes de balançar a cabeça, já que há patrulhas de guardas da igreja e da polícia municipal em todos os lugares, esses cultistas não serão ousados o suficiente para saltar fora nos próximos 2 dias. Nina acenou com a cabeça feliz. Você vai para a escola à tarde? Duncan perguntou novamente. À tarde é história e não quero perder a aula do senhor Morris. Nina assentiu. Ele é um especialista muito famoso no campo da história, mas é estranho que um velho cavalheiro tão famoso como ele seja não lecione na universidade no setor superior. Para começar, a maioria dos alunos aqui da escola pública não gosta de história. Eles estão sempre dormindo durante suas palestras. Duncan balançou a cabeça calmamente. Não posso te responder isso. Não brinque. Ignorando a parte sobre o Sr. Morris, que ensina história, até mesmo Nina tinha acabado de entrar em sua vida, então onde ele conseguiria essa informação? Além do mais, o fragmento de memória do corpo definitivamente também não continha nada.
Um cultista doente não se importaria com nada além de se manter vivo. Nina ainda tinha aulas para assistir à tarde, então ela não ficou muito tempo no antiquário depois do almoço. Depois de arrumar suas coisas apressadamente, a menina trotou alegremente para fora de casa e fez o trajeto para a escola a pé pelas ruas de paralelepípedos. Da loja de antiguidades à escola leva cerca de 1 hora. Se ela seguir o ritmo dela, a garota deverá chegar sem se atrasar. Claro, há o transporte público na cidade pelas ruas onde todos podem andar, um bonde movido a motor a vapor. Infelizmente, 6 pesos por uma passagem era um preço além das possibilidades de um estudante humilde e sem emprego. A desculpa que Nina deu a Duncan foi que é melhor correr porque é melhor para a saúde dela. Porém, Duncan sabia que isso não era verdade e até pensou em comprar uma bicicleta para ela. É algo que ele viu muitas pessoas andarem durante sua ida à banca de jornal. Numa sociedade que desenvolveu máquinas a vapor, o produto industrial da bicicleta não era demasiado caro para as pessoas comuns. No entanto, definitivamente não é barato para os residentes do sector inferior, onde a maior parte dos seus salários vai para as despesas diárias. Duncan não sabia para onde iria a identidade que ele ocupava atualmente no futuro, mas vendo Nina trotar pela esquina, qual é a palavra, um desejo de ser mais gentil com essa garota. Ele não sabia por que tinha esse desejo, talvez seja pela sopa de legumes anterior e pelas panquecas salgadas, mas lhe doeria ver uma estudante tão gentil e diligente perder o rumo na vida. Eu deveria começar a pensar em uma maneira de ganhar dinheiro nesta cidade-estado. Com todos os tipos de pensamentos girando em sua mente, Duncan colocou o jornal na mão e caminhou lentamente até o final do corredor do 2º andar. Pela janela aberta, ele olhava para as ruas da cidade num estado de contemplação um tanto atordoado. Neste mundo, anormalidades e visões, há muito se tornaram uma coexistência para a civilização. Nem a igreja nem as autoridades esconderam este facto dos assuntos do povo. Veja Nina, por exemplo. Como estudante do ensino médio, até ela teria acesso às informações sobre o sobrenatural, e também não às simples coisas superficiais. Claro, o conhecimento não envolveu tudo, mas também não está muito longe como a lista de anomalias e visões. Duncan levantou a cabeça e olhou silenciosamente para o céu ao pensar na lista. Visão 001, Sol. O gigantesco corpo de luz movendo-se no céu que surgiu após o colapso do antigo reino de Creta. A esfera de influência é infinita, estendendo-se por todo o mundo e não sendo tripulada nas suas operações. Os humanos não podem tocá-lo. No entanto, opera dentro dos limites do que é descrito como uma visão. De acordo com os registros históricos, no dia do colapso do antigo reino, o mar revoltou-se enquanto as cidades-estado eram destruídas, e todos os membros centrais da primeira dinastia morreram heroicamente na escuridão com o seu sangue encharcado no mar. A partir daí veio a visão 001, que passou do fim de uma dinastia para outra, mas também do surgimento de uma nova era em um mundo de trevas. O antigo reino de Creta, a primeira civilização cidade-estado estabelecida pelos sobreviventes após o início da Era do Mar Profundo, durou apenas 100 anos, mas também deixou inúmeros legados como uma bênção para os seus descendentes. A palavra, Creta, significava, noite eterna, na língua antiga. Foi uma noite que durou 1 século. Tudo isso foi escrito no livro de história de Nina. Fim do capítulo. As posições não trazem distinções, quem as faz são os homens que as ocupam.